Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui para mais uma videoaula. Hoje começaremos a falar sobre soluções. Então a videoaula de hoje ela está sendo montada em cima da apostila do módulo 11, né? A apostila de Química do módulo 11, né? Que é a apostila que vai ter o título de Soluções. Onde começaremos falando sobre as dispersões. Tranquilo? Então vamos lá, segue com a aula. As dispersões, elas se referem aos tipos de misturas em geral, né? Vamos tomar como exemplo aquele clássico quando misturamos sal com água ou sal e areia e obtemos duas dispersões. A substância que se encontra espalhada de maneira homogênea, né, como o sal na água, ou de maneira heterogênea, como a areia na água, é denominada um disperso, já que a água faz o papel de dispersante nesses casos. A diferença principal entre essas duas dispersões está onde? No tamanho das partículas do disperso. Vamos lá, enquanto os grãos de areia, né, podemos ver a olho nu, as partículas do sal ficam invisíveis. Baseando-se nisso, as dispersões podem ser classificadas em três tipos principais, que são solução, dispersão coloidal e as suspensões. Reparem no quadro que está aparecendo na imagem a diferença no tamanho das partículas dispersas, né? Então, na primeira coluna eu tenho o tipo de dispersão, na segunda, o tamanho médio das partículas dispersas, na terceira, a visibilidade, na quarta, as características e lá na quinta coluna eu tenho os exemplos. Vamos nos ater que as soluções referentes ao tamanho têm a média de tamanho menor que 1 nanômetro, enquanto as dispersões coloidais têm a média de tamanho entre 1 a 1000 nanômetros. Já as suspensões geralmente têm o seu tamanho maior do que 1000 nanômetros. Identificando as dispersões, né, as soluções são misturas homogêneas nas quais não conseguimos ver as partículas dispersas, nem com o microscópio. Alguns exemplos, né, são já citados sal misturado com a água e também o açúcar misturado em água. Dispersões coloidais ou os coloides, né, onde temos como alguns exemplos a maionese e a gelatina. Suas partículas, né, elas não são visualizadas a olho nu, por isso muitas vezes podemos confundi-las com sistemas homogêneos, mas que na realidade são sistemas heterogêneos, como se pode ver, né, com o auxílio ou o uso de um microscópio. Suas partículas elas não conseguem sedimentar com a ação da gravidade, mas apenas com a utilização de uma ultracentrífuga. As dispersões coloidais são classificadas de acordo com as fases dispersas e de dispersão, né, que vão gerar lá 5 tipos básicos de coloides, que são o sol, o gel, a emulsão, as espumas e o aerosol. Esses tipos de coloides podem ainda ser sólidos ou líquidos. E o nosso terceiro tipo de dispersão são as suspensões, né, que são sistemas heterogêneos, nos quais mesmo a olho nu é possível visualizar as suas partículas. Alguns exemplos são lá como a areia na água, a argila na água e o leite de magnésia. Referente ao tamanho médio das partículas dispersas, né, embora alguns autores e pesquisadores tenham proposto que as partículas coloidais possuem tamanho entre 1 a 100 nanômetros e que as suspensões sejam maiores que 100 nanômetros, evidências experimentais tendem a aumentar esse valor para 1000 nanômetros, sendo que esse valor é o mais aceito pela maioria dos autores. No entanto, seu comportamento microscópico é que vai determinar, né, realmente se a mistura é coloidal ou se é uma
suspensão. Bom, galerinha, com isso chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido. Como tarefa, né, como dever de casa de vocês, vocês devem pegar a apostila do módulo 11, ler o capítulo 1, né, que vai até a página 13, e lá na página 3 mesmo, fazer as atividades 1 e 2. É isso, um abraço e bons estudos.